Meu nome é Helena Duarte. Tenho 34 anos e no último Natal, minha irmã me humilhou na frente de 72 pessoas durante a ceia da nossa família em Campinas, São Paulo. Ela derrubou uma taça de vinho no chão, olhou para mim e disse que eu sempre estragava tudo. Antes que eu pudesse responder, ela me empurrou de leve no ombro e gritou para todos. Ouviram que eu só sabia viver às custas da família. Minha mãe caminhou até nós com aquele sorriso educado que sempre usava quando havia visitas, segurou meu braço e falou, em um tom calmo o suficiente para parecer razoável. Peça desculpas à sua irmã, ou vá embora. Meu pai não discutiu. Apenas abriu a porta da varanda e ficou esperando que eu saísse. Eu coloquei a travessa de rabanada sobre a mesa. Desejei um Feliz Natal para ninguém em particular e fui embora. A música continuou tocando como se nada tivesse acontecido. O que ninguém naquela casa sabia era que, antes da meia-noite, eu assinaria um único documento que mudaria completamente o destino daquela família. Dirigi até meu apartamento em Valinhos sem ligar o rádio. Não chorei. Nunca fui o tipo de pessoa que chorava quando estava machucada. Quando alguma coisa quebrava dentro de mim, eu fazia contas. Sou auditora financeira há quase 12 anos. Passei minha carreira encontrando erros escondidos em contratos, empresas e patrimônios. Aprendi cedo que as pessoas mentem com facilidade, mas os documentos quase nunca mentem. Quando entrei em casa, coloquei gelo no rosto por causa da vermelhidão que o empurrão havia deixado. Preparei um café e abri meu notebook. Não procurei mensagens. Não entrei nas redes sociais. Abri apenas uma pasta. A pasta que eu evitava abrir havia mais de 10 anos. Dentro dela estavam contratos, registros em cartório, procurações e um acordo assinado quando eu tinha apenas 23 anos. Enquanto todos ainda brindavam o Natal, eu lia cada página em silêncio. Foi então que encontrei a única assinatura que nunca deveria ter permanecido válida. Naquele instante, percebi que minha mãe tinha acabado de me expulsar de uma casa que, legalmente, só continuava funcionando porque o meu nome ainda sustentava tudo. E naquela noite, pela primeira vez em 12 anos, eu decidi parar de carregar aquele peso. Na manhã seguinte, acordei às 6 sem precisar de despertador. Enquanto minha família provavelmente comentava a confusão da noite anterior, eu já estava sentada, à mesa da cozinha com todos aqueles documentos espalhados diante de mim. Em 2014, meus pais enfrentavam a pior crise financeira da vida deles. A empresa de materiais de construção da família estava afundando em dívidas e nenhum banco aceitava refinanciar os imóveis. Eu era a única com crédito limpo e um emprego estável em uma grande empresa de auditoria em Campinas. Foi então que minha mãe me convenceu a assinar um contrato. É só por 2 anos, Helena. Assim que tudo melhorar, tiramos seu nome. 2 anos viraram 11. Durante todo esse tempo, ninguém voltou a tocar no assunto. Eu pagava silenciosamente diversas despesas quando surgiam emergências, enquanto minha irmã dizia para todos que era ela quem havia salvado os negócios da família. E eu permiti, porque acreditava que manter a paz valia mais do que discutir. Naquela manhã, porém, encontrei uma procuração pública, registrada em cartório que ainda dava à minha mãe poderes para agir em meu nome em assuntos relacionados à empresa e ao patrimônio. Ela deveria ter sido cancelada anos atrás. Nunca foi. Às 8 horas. Liguei para o advogado que havia preparado aquele documento muitos anos antes. Dr. Ricardo, quero revogar a procuração hoje mesmo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou apenas uma coisa. Aconteceu alguma coisa no Natal? Respirei fundo antes de responder. Não. Apenas descobri que esperei tempo demais. Menos de 1 hora depois, estávamos no cartório. Assinei a revogação oficialmente. Nenhuma discussão. Nenhum escândalo. Apenas uma assinatura. Enquanto o funcionário registrava o documento, meu celular começou a tocar sem parar. Primeiro minha mãe, depois meu pai, em seguida minha irmã. Ignorei todas as ligações. Às 11h23 da manhã, finalmente atendi. Minha mãe nem perguntou como eu estava. Ela falou apressada. Helena, o banco acabou de nos ligar. Disseram que eu não posso mais assinar nada pela empresa. O que você fez? Olhei pela janela do escritório do advogado. Pela primeira vez em muitos anos, eu não precisei levantar a voz. Bastou responder. Apenas assinei o que já deveria ter sido assinado há muito tempo. Minha mãe apareceu na porta do meu apartamento naquela mesma tarde. Ela não veio sozinha. Meu pai permaneceu em silêncio ao lado dela, olhando para o chão, enquanto minha irmã cruzava os braços, como se ainda acreditasse que eu acabaria cedendo, como sempre fazia. Minha mãe entrou sem esperar convite. Olhou ao redor da sala e colocou uma pasta sobre a mesa. Helena, vamos resolver isso como família. Eu não respondi. Ela abriu a pasta e deslizou um contrato na minha direção. Era uma promessa de compra da minha participação na empresa da família, parcelada em 5 anos. Sem garantias, sem qualquer proteção jurídica.
Exatamente como todas as promessas que eu tinha aceitado durante mais de uma década. Minha irmã respirou fundo. Você sabe que aquela empresa existe por causa do meu trabalho? Olhei para ela. E por causa de quem ela ainda existe no papel? Ela desviou os olhos. Foi a primeira vez. Meu pai finalmente falou. Filha, ninguém queria te machucar no Natal. Sorri de forma cansada. Engraçado, porque ninguém tentou me impedir quando eu fui embora. O silêncio que tomou conta da sala pareceu durar uma eternidade. Minha mãe mudou completamente o tom. A voz ficou doce. A mesma voz que ela usava quando queria convencer alguém. Helena, você sempre foi a mais inteligente, a única que sabia lidar com documentos. Você sempre carregou essa responsabilidade tão bem. A frase me fez lembrar exatamente do que ela dizia quando eu tinha 23 anos. Você é a única que pode resolver isso. Naquele instante percebi que, durante todos aqueles anos, eles nunca enxergaram aquilo como um favor. Eles enxergavam como uma obrigação. Respirei fundo e abri outra pasta. Dessa vez era minha. Dentro havia uma auditoria independente que eu havia solicitado. Naquela mesma manhã, o relatório preliminar mostrava empréstimos feitos em nome da empresa, contratos assinados, utilizando a antiga procuração e diversas movimentações financeiras das quais eu nunca havia sido informada. Minha irmã empalideceu. Isso não significa nada. Empurrei o relatório alguns centímetros para a frente. Significa que meu nome continuou sendo usado depois que vocês prometeram que tudo seria encerrado. Minha mãe tentou pegar os papéis. Fechei a pasta antes que ela tocasse neles. Não. Pela primeira vez, essa palavra saiu da minha boca sem culpa. Ela me encarou durante alguns segundos. Depois perguntou quase sussurrando. O que você pretende fazer? Olhei diretamente para os três. Não havia raiva, nem vontade de humilhar ninguém. Só havia cansaço. Então respondi com toda a calma que conseguia encontrar. Amanhã de manhã, meu advogado vai protocolar mais um documento. E quando isso acontecer, não será mais eu quem decidirá o que acontece com a empresa. Será a lei. Na manhã seguinte, às 8 horas em ponto, meu advogado protocolou 3 documentos. O primeiro encerrava oficialmente qualquer autorização que ainda permitisse o uso do meu nome em contratos futuros. O segundo notificava o banco de que qualquer obrigação assinada em meu nome, após a revogação da procuração, deveria ser imediatamente investigada. O terceiro era uma ação judicial, pedindo a dissolução da sociedade e uma perícia completa nas contas da empresa. Eu não pedi indenização. Não pedi vingança. Pedi apenas a verdade. 2 dias depois, o banco bloqueou temporariamente todas as operações da empresa. Até a conclusão da auditoria, os fornecedores começaram a ligar. Clientes cancelaram contratos. Pela primeira vez, minha irmã precisou explicar uma situação que ela nunca imaginou enfrentar. Mas eu não comemorei. Passei anos sustentando aquela empresa. Ver tudo desmoronar não trouxe felicidade. Trouxe apenas silêncio. Quase 4 meses depois, a perícia terminou. Os peritos confirmaram que diversos documentos haviam sido assinados utilizando poderes que jamais deveriam continuar ativos. A justiça determinou o encerramento da sociedade, e os bens foram vendidos para quitar todas as dívidas existentes. Depois de todas as despesas, sobrou muito menos dinheiro do que qualquer um imaginava. Eu recuperei apenas uma pequena parte do que havia investido durante 11 anos. Minha irmã perdeu a empresa. Meus pais venderam a antiga casa e se mudaram para um apartamento menor em Campinas. Meu pai me telefonou alguns meses depois. Pela primeira vez na vida, não tentou justificar ninguém. Disse apenas: eu deveria ter aberto aquela porta para você voltar, e não para você ir embora. Ficamos alguns segundos em silêncio. Depois respondi: ainda dá tempo de abrir outras portas, pai. Hoje trabalho como consultora de governança empresarial em São Paulo. Ajudo empresas familiares a evitar exatamente o tipo de erro que destruiu a minha. Nunca mais participei de uma ceia de Natal naquela casa. E, curiosamente, essa foi a primeira vez em muitos anos que senti paz quando dezembro chegou. Naquela noite de Natal, minha mãe acreditava que estava me expulsando da mesa da família. Na verdade, ela estava me empurrando para fora de uma vida construída sobre promessas que nunca seriam cumpridas. No fim, eu não venci porque processei minha família, nem porque assinei aqueles documentos. Eu venci porque, depois de 11 anos carregando o peso de todos, finalmente encontrei coragem para assinar apenas pelo meu próprio nome.